A pergunta que mais me fazem hoje em dia é: como tá o seu coração? Você tá com muita saudade da Camila? Você tá ansiosa pra vê-la logo? Ai, meu Deus, eu imagino como você deve estar sofrendo. E quando eu respondo que não tô sofrendo, que eu tô tranquila, as pessoas ficam um pouco chocadas porque elas não esperam esse tipo de reação, o que é normal. O que seria o normal eu sentir tudo isso. E eu resolvi fazer esse vídeo pra compartilhar com vocês uma reflexão que eu tive. Eu pensei da seguinte maneira: se eu tivesse com saudade da Camila, pra mim, significaria que estou com saudade da Camila, então eu gostaria que a Camila estivesse aqui comigo. E não, eu não gostaria que ela estivesse comigo, porque a gente fez de tudo para ela estar onde ela está. Então eu tô muito feliz por ela estar realizando o sonho dela, por ela estar conquistando, por ela ter toda a coragem que ela tá tendo. Ou então na seguinte interpretação: eu tô morrendo de saudade da Camila, eu queria muito estar lá com ela agora, nesse momento. Não, eu não queria estar com ela. Porque a gente participou das reuniões do intercâmbio e foi falado o quanto isso poderia ser prejudicial para a adaptação dela lá no intercâmbio, com a família, com o lugar, com os costumes. Então que seria o ideal falar o mínimo possível com a filha. E aí eu falei para uma amiga minha que eu nem falo direito com ela, né? A gente fala o mínimo possível. Às vezes fica uma semana inteira sem falar, mas quando ela me liga, eu paro tudo e a gente fica até ela falar que tem que desligar ou até a bateria do celular acabar. E ela ficou chocada de eu não mandar mensagem todo dia. E desde que a Camila tinha uns 12 anos, eu comecei a trabalhar o meu emocional, comecei a utilizar de recursos para que eu conseguisse permitir que a minha filha voasse, porque teve uma fase da minha vida que eu percebi que eu queria elas ao meu redor, para estar sempre perto de mim. E eu percebi o quanto que eu estava sendo egoísta e o quanto que esse amor em excesso que eu estava tendo com elas poderia limitar as minhas filhas, poderia sabotar alguma coisa no futuro delas que pudesse agregar na vida delas. Então eu comecei lá atrás a trabalhar a síndrome do ninho vazio para que eu não sofresse ao ponto de jogar esse peso e essa carga em cima delas. Mas foram anos de trabalho que eu entendesse que as minhas filhas precisam crescer e elas precisam abraçar as oportunidades, mesmo que eu não tenha tido e não tenha feito falta na minha vida, isso não significa que vai ser o mesmo para elas. Quando a gente entrou no processo de intercâmbio, eu me trabalhei demais e foi um processo assim, para mim, foi muito desgastante. Emocionalmente, a carga de coisa que a gente tem que ir atrás, para mim, foi muito pesado. Então, eu dou valor a tudo que eu fiz e tanto que eu incentivei ela a prorrogar o tempo dela, porque eu falei, dê valor também, porque o processo para você alcançar esse objetivo foi tão desgastante, tanto de tempo que a gente teve que ir atrás das coisas, os documentos que teve que reunir, o investimento financeiro. Então abraça isso e agradeça todo dia e faça que essa seja a melhor experiência da sua vida. Então todos esses anos me trabalhando para permitir que as minhas filhas voem, sem que eu sofra, sem que meu mundo acabe por isso. Tudo que a gente se dedicou durante todo o processo para que isso desse certo, só faz com que eu fique feliz das coisas realmente terem acontecido, de Deus ter abençoado da maneira que abençoou, de ter feito milagres, por exemplo, o visto dela, que foi um milagre ter saído a tempo. Então, eu estou muito feliz que ela está no lugar que ela deveria estar. Ela está ocupando o espaço dela nesse momento e eu não consigo pensar que ela deveria estar em outro lugar, que ela deveria estar fazendo outra coisa. E o meu inconsciente me diz que se eu sofrer, significa que um lado meu estaria desejando que ela não estivesse lá. E eu não consigo. Todos os meus lados, todo o meu ser emana só alegria, gratidão, orgulho. E é isso, gente. Não consigo sofrer por ela estar lá. Eu só consigo ficar feliz e meu coração se enche de orgulho quando eu penso na coragem dela. Eu tenho muito orgulho de ver a minha filha voando e eu me sinto realizada. Eu sinto que eu cumpri o meu papel de mãe da melhor maneira que eu podia. E eu acabei de mandar uma mensagem para ela falando exatamente isso e eu lembrei de um poema que eu vou ler com uma imagem que ela gravou para mim que parece de cinema, com os pezinhos da minha filha que tá caminhando pro seu futuro, que tá voando e que só me enche de orgulho.